Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui com dois convidados especiais, atletas totalmente diferentes de mim, tem nada a ver comigo, entendeu? Porque são mais atletas, são mais bonitos, mais fortes, entendeu? Né, compadre? Olha só. E aí, compadre, como que você conheceu esses dois? Por que eles estavam aqui hoje, compadre? Olha, hoje nós estamos aqui com o Misael, com o Juliano, e eles vão ter a oportunidade de se apresentar, né? Que com certeza será muito mais proveitoso do que eu falando deles. Mas são pessoas excepcionais, têm uma história muito bonita para compartilhar conosco, né? Eu gostaria que eles assumissem para que passassem essa mensagem. Mas antes de passar, eu acho que você me contou que um deles é paciente da comadre Érica, né? Isso, exatamente. Ah. Como são atletas, precisam de um desempenho diferenciado, e o Misael, ele tem um acompanhamento com a Érica em relação a uma lesão que você teve, né? Isso. Ele já explica logo que ele vai ter mais propriedade que eu, Gal. Então, a comadre Érica é fisioterapeuta, pessoal. Você precisa ver. Se ela atende um atleta que é top da galáxia, imagina você que é ruim da galáxia. Vai lá, apresenta então. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela conexão com a Érica, depois posteriormente com você, Eduardo, e agora conhecendo aqui nosso amigo também. E a Érica tem tratado minha lesão, né? Eu tive uma lesão no Campeonato Goiano, sou atleta profissional de corrida, 100, 200 metros, sou treinador também, e depois dessa lesão, eu falo que sempre é Deus, né? Em um momento que eu estava conversando com um líder meu da igreja, e aí ele foi e passou perguntando como estava, preparando para o campeonato. Eu falei que tinha sofrido a lesão, e ele falou, eu vou fazer vou fazer o cabelo de uma fisioterapeuta agora, e vou arrumar uma consulta para você. Eu falei, tá bom, vambora. Aí arrumou, fui lá, fiz a consulta, terminou a consulta já tratando. Eu falei, rapaz, esse tratamento é diferenciado, tô me sentindo aqui estilo americano. Porque a manipulação são formas diferentes, né, de movimentar, são estratégias diferentes também de manusear o corpo, e realmente a gente se sente diferenciado. E ela vem tratando, e logo depois veio a conexão também com o Eduardo, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história e o que Deus tem feito aí nessa trajetória. Bom demais. E tu, Juliano? Bom, prazer, meu nome é Juliano, sou atleta de atletismo, corredor de 100, 200 metros, campeão sul-americano, já tenho algumas medalhas de campeonato brasileiro. E tô aqui, contar um pouco da nossa história e mostrar como Deus tem sido grandioso em nossas vidas. Amém, amém. Bom demais da conta, né, compadre? É isso aí. E assim, o que eu conheci da história de vocês já foi o suficiente para respeitá-los e admirá-los muito, né? E assim, a trajetória de sucesso, a resignação, a persistência, tudo que a gente pôde perceber ao ouvir um pouquinho da história de vocês, eu tenho certeza que tem muito a somar. E pensando muito mais do que naqueles que estão assistindo a gente, eu penso em mim, porque eu gosto demais de aprender, e eu tenho certeza que vocês têm muito para ensinar para a gente. É lógico que eu não tenho pretensão olímpica, né, Glauco? Mas a nossa vida em si é uma Olimpíada. Todo projeto, todo sonho que a gente tem exige, às vezes, as mesmas características que vocês têm que levar aos seus limites, o desenvolvimento delas, para que possa obter o êxito, o triunfo, o sucesso que todo mundo quer. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer realizar sonhos. E vocês têm uma régua alta de exigência nesse padrão, porque milímetros põe vocês em primeiro lugar ou tira até da premiação. Então, assim, o que vocês me narraram em oculto, que seja revelado para que muitos recebam isso tudo que vocês têm a nos ensinar. Né? E eu deixo à vontade a vocês, se o Glauco tiver alguma ponderação inicial também, para que possam falar como que vocês chegaram ao atletismo, como nasceu esse sonho, né? Como ele se manteve aquecido e como hoje nós temos aqui medalhistas, né, Glauco? Justamente. E o Glauco até falou, né, que eu não sou tão atlético, eu não sou tão da atividade física, mas eu ouvi uma frase semana passada, numa visita que eu fiz lá na Nike, falou: todo mundo que tem um corpo é um atleta. Então, se você tem um corpo, você é um atleta. E igual o Eduardo disse também, né, nós temos essa trajetória da vida, ela é o tempo todo uma busca olímpica, né?
porque não é somente uma questão de ir lá e fazer o que tem que fazer e pronto, e acabou. Não, sempre as pessoas buscam mais, as pessoas querem mais, as pessoas exigem mais, e o atleta, ele é muito bem preparado para isso, né? Então, assim, a gente tem que ter uma mentalidade, a gente tem que saber que tem hora que a gente tem que recuar, tem hora que a gente tem que segurar por conta de uma lesão, mesmo sabendo que, nossa, eu poderia fazer meu melhor tempo, eu poderia correr bem, mas aconteceu isso, e Deus deixou acontecer essa lesão para ele me conectar com uma fisioterapeuta de excelência, consequentemente eu estar aqui hoje num podcast com vocês. Então, assim, essa dorzinha, meu filho, é só para você se conectar com as pessoas que estão faltando nesse sonho que você está construindo. Então a gente tem que ter esse discernimento que durante a vida o não de Deus também é essencial. Eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória dessa história, né? Eu sei que, se nós estávamos conversando, vocês não vivem disso. Vocês não vivem do atletismo, né? Mas quando é que despertou para isso? Essa vontade de ser atleta, essa vontade, esse espírito de querer vencer, tá lá junto com as outras equipes e fazer uma diferença. Porque eu creio, pelas nossas conversas, que vocês querem fazer diferença, né? Na vida de vocês e na vida de muitos. Então, vocês querem capacitar muitos. E é isso. E com isso, Deus está com vocês. Mas quando é que começou isso? Se vocês tiveram desânimo no decorrer da trajetória, conta um pouco dessa história de vocês. Quando começou, o tempo que vocês ficaram, ou tiveram problemas, desgastes, que deixaram vocês frustrados com o empenho mesmo de vocês, pensando até desistir, ou mesmo desistiu, e como é que vocês estão hoje? Porque hoje vocês estão em evidência, mas foi sempre assim? Eu vou deixar o Juliano começar essa trajetória, porque eu tenho uma bagagem maior que a minha. Eu comecei no atletismo com um objetivo. Na época, o melhor da cidade, lá em Anápolis, ele ganhava uma cesta básica. Então, eu olhei assim e falei, bom, se eu ser o melhor, eu vou poder ajudar minha mãe em casa. Porque eu não conheço meu pai, então minha mãe sempre criou eu e meus 2 irmãos. E a gente sempre foram momentos difíceis. Já aconteceu da gente passar dificuldades até em ter o que comer. E eu vi nisso a oportunidade de poder ajudar a minha mãe dentro de casa. Então eu comecei a me dedicar muito no atletismo. Eu caminhava em torno aí de 10 a 12 quilômetros por dia para ir e para voltar para os treinos, justamente para me treinar, porque eu não tinha nem o dinheiro para me pagar uma passagem de ônibus ou uma locomoção, nem carona. Então eu pensei, eu tenho que ajudar minha mãe dentro de casa. Se eu posso ajudar através do atletismo, não importa se eu vou ter que correr, se eu vou ter que andar 10, 15, 20 quilômetros para mim poder ir treinar, para mim conseguir isso para ela. E foi um ano todo assim, todos os dias, sem falhar. Aí, no ano seguinte, que foi o ano de 2011, foi quando, de fato, eu participei do meu primeiro campeonato estadual da categoria menor, onde eu fui campeão goiano, recordista goiano, e cheguei a estar ranqueado para ir para o Campeonato Brasileiro entre os 5 melhores. E assim, tudo parecia mil maravilhas. Eu falei, nossa, eu estou entre os 5, só preciso de ganhar de mais 2 para me ser medalhista. Mas quando eu cheguei lá, a realidade foi totalmente outra. Eu vi o esporte com outros olhos. Eu vi que a realidade que eu vivia não era nem 10% do que o pessoal vivia lá fora. Lá a régua era mais em cima, a exigência era mais alta. Tanto que eu cheguei lá, eu não passei das semifinais. Eu não consegui chegar nem nas finais. Eu voltei de lá não chateado. Eu voltei de lá, falei assim, eu vou ser igual a eles. Um dia eu vou ser medalhista. E começou toda essa trajetória. E assim, não foi fácil. Eu ia a pé treinar, eu não tinha o que comer, eu fazia 2 refeições no dia quando tinha. Então, assim, aí quando tinha essas 2 refeições no dia era arroz e feijão. Isso de comer carne todos os dias, isso foi depois de anos. Então, foi com muita dedicação até que em 2013, eu consegui chegar na minha primeira final de Campeonato Brasileiro, onde eu fui 7º. Já foi um grande salto. Uma alavanca boa. Mas eu não estava satisfeito com aquilo. Então, foi quando eu participei do Campeonato Brasileiro Universitário,
E eu fui medalhista na prova dos 200 metros rasos. Quebrei novamente o recorde do estado e eu despertei o interesse de um treinador olímpico, medalhista olímpico, Vicente Lenils, na onde ele me levou para Mato Grosso, na onde eu fechei uma parceria com o Exército Brasileiro, onde eu seria atleta deles e em prol competiria por eles e eles pagariam um salário para mim. Foi aí que, de fato, eu comecei a passar para a prateleira de cima. Aí eu veio a medalhas de campeonatos brasileiros, veio medalhas de campeonatos sul-americanos e foi uma trajetória que se iniciou em meados de 2010 e está até hoje aí nessa caminhada. Eu já coleciono algumas medalhas de campeonatos brasileiros, medalhas de campeonatos sul-americanos, prêmio de melhor atleta pela Confederação Brasileira de Atletismo e também prêmios, honrarias militares nesse período que eu fui militar. Durante 4 anos eu servi o Exército, fui campeão brasileiro pelo Exército e também fui campeão sul-americano representando o Brasil em Mar del Plata, Argentina. Pensou em desistir nenhuma vez? Muitas vezes. Chegou muitas. a parar, né? Cheguei a parar. Principalmente quando eu via que eu dava tudo de mim e eu chegava nos campeonatos brasileiros e não conseguia ser medalhista. Querendo ou não, isso era frustrante. Assim, eu respeitava a minha realidade, eu entendia que o pessoal lá fora, a metodologia era diferente, os recursos eram diferentes e isso conta muito. E eu não tinha isso. Mas eu nunca fui aquele atleta de, eu não tenho, então não vou fazer. Não, eu só tenho isso, então vou fazer com isso. E assim, eu consegui ser medalhista brasileiro ao ponto de chegar num campeonato brasileiro e assim, todo mundo ter tudo, não tá preocupado com nada. E eu ali preocupado, falo, e como é que eu vou fazer? O meu dinheiro tá curto, será que eu como? Será que eu não como? Como que eu vou fazer? E assim, a realidade era totalmente diferente. Então, eu até brinco que eu consegui tirar leite de pedra, mas é por conta disso. Foi muita dedicação e assim, Deus agiu muito na minha vida, muito mesmo. Tanto que quando eu era pequeno, ali por volta de 7, 8 anos de idade, eu sofri um acidente no qual o meu calcanhar entrou na catraca da bicicleta e a catraca da bicicleta triturou o meu calcanhar. E aí fui para o hospital às pressas, cheguei no hospital, o médico falou que se eu demoro mais 10 minutos, eu tive uma infecção, essa infecção teria pegado o meu tendão de Aquiles, e eles não conseguiriam parar, eles teriam que amputar. Teria que tirar parte do meu tendão que impossibilitaria dele correr. E Deus é tão maravilhoso que Deus me colocou numa prova onde eu não preciso usar meu calcanhar para correr. É só ponta. Eu só uso a ponta do pé. Então, assim, Deus cuidou de mim até nisso. Lá atrás, quando eu não entendia, Deus foi lá, me fez ter um acidente e depois me tornou um atleta, onde que o meu acidente, as sequelas do meu acidente, não viessem me atrapalhar. Então, assim, foi de Deus. O pessoal na ciência, eles costumam falar que o velocista, ele nasce velocista. E eu costumo brincar que Deus me tornou velocista. Te capacitou para isso. Me capacitou para isso. Interessante isso. O Misael falou assim que você chegou a parar. Você entendeu? Conta essa história que você chegou a parar, por que você parou e como que você voltou? Qual foi a carga que fez você voltar? Em 2017, eu abandonei o esporte. Eu estava morando em São Paulo, estava treinando no maior centro de treinamento da América Latina, estava treinando com um dos melhores treinadores do Brasil e eu tinha toda a estrutura que qualquer atleta de qualquer modalidade sonharia em ter um dia. Tinha local para treino, toda a minha hospedagem, alimentação era bancada, eu tinha alguns patrocínios e aí eu decidi parar com tudo isso para poder casar. Então, passei esse período casado e em 2021 as minhas férias do serviço deu bem na época do Campeonato Goiano. E o pessoal, Juliano, vamos participar? E eu falei, já tem uns anos que eu tô parado, eu sou muito competitivo, então acho melhor não. Não, Juliano, vamos e tal. A gente, é só participar, só para você fazer uma despedida, porque eu não tive de fato uma despedida. E eu falei, não, então tá bom, se vocês querem, bacana. Aí eu falei, não, então vou treinar um pouquinho aqui e vou.
Só que o que acontece? Nesse período que eu vim, a minha avó veio a falecer um dia antes do campeonato. Eu cheguei numa quinta-feira, ela faleceu na madrugada de quinta para sexta. Aí eu sempre me emociono quando eu falo disso. Minha avó era a minha maior incentivadora do esporte. Quando eu falava para ela, vó, eu ganhei uma medalha, eu mostrava para ela, se você via nos olhos dela o brilho daquela felicidade. E ela ficou muito triste quando eu parei. Então, no dia que eu cheguei, na quinta-feira, algumas horas antes dela vir a falecer, eu falei para ela, falei assim, vó, eu vou voltar a competir. E ela abriu um sorriso de orelha a orelha. E eu falei para ela, falei assim, vó, eu vou conseguir uma medalha para a senhora vai ver, eu vou conseguir uma medalha para a senhora. E ela faleceu e ela não teve a oportunidade de ver essa medalha. E eu fui para esse campeonato. Foi nesse campeonato que, de fato, eu fui conhecer o Misael, porque na semifinal a minha sapatilha arrancou o solado. Eu corri com um pé com sapatilha e outro pé sem sapatilha. E o Misael, mesmo sendo um adversário meu, foi lá, pegou uma sapatilha dele e me emprestou. E eu pude cumprir a promessa que eu fiz à minha avó no final dessa prova. E eu ganhei a medalha. E foi aí que eu falei assim, vó, a senhora não pôde presenciar essa medalha no estadual, mas eu vou ser medalhista brasileiro e vai ser para a senhora. E eu retornei para Mato Grosso. Nesse retorno que eu tive para Mato Grosso, que a ficha foi realmente cair que eu tinha perdido ela. E eu comecei a ter um quadro depressivo. Começou a me afetar, eu procurei uma ajuda profissional, fui diagnosticado que eu estava com um quadro depressivo e eu encontrei através do esporte e da promessa da minha avó esse retorno. Foi quando eu decidi retornar, no final de 2021, eu decidi retornar para o esporte. E eu retornei para o esporte e assim, foi muito difícil. Foi muitas provações, muitas pessoas que estenderam as mãos para mim, depois fecharam as portas, porque disseram que eu era um atleta que eu vivia do passado, que eu era um atleta que eu não renderia mais. E considerado velho. E assim, eu lembro de que eu orava muito a Deus, falava, pô Deus, o Senhor me deu a oportunidade de voltar, o Senhor me deu a oportunidade de cumprir a promessa para minha avó, para agora tá acontecendo tudo isso? Será mesmo? Será que esse sentimento é só do meu coração? Não foi o Senhor que me deu essa vontade? E foi enfrentando lesões, enfrentando adversários. E eu cheguei no Campeonato Brasileiro de 2022 e eu corri minha melhor marca na eliminatória, corri a minha melhor marca na semifinal e cheguei à grande final. E na grande final, eu lembro que quando eu entrei no bloco, eu não pedi para ganhar. A única coisa que eu pedi para Deus foi para que eu pudesse cumprir a promessa que eu tinha feito à minha avó. E eu corri, eu fui terceiro, correndo a minha melhor marca, novamente, batendo o recorde estadual, terminando o ano entre os 10 melhores do Brasil. E isso que eu tava correndo com um atleta olímpico. Tipo assim, era o brasileiro universitário, só que assim, eram atletas olímpicos. Tava lá todos os atletas que estão nas melhores competições do Brasil mesmo. E eu lembro que a gente tava lá e eu falei, falando, quem vai ser primeiro, segundo, terceiro? Eu falei, vai ser fulano e o Juliano vai beliscar o pódio. E aí a galera, tipo assim, tem muita gente e tal. Eu falei, ele vai ficar no pódio. E assim, na época eu nem era da equipe dele ainda. Só que a gente já tinha essa conexão, assim, meio indireta. De emprestar sapatilha, de ter um momento, assim, de um ajudar o outro, de sempre um levantar o outro, mandar mensagem. O Juliano me achava metido. Muito. Nossa. Eu vi ele postar as coisas no Instagram e eu olhava e falava, qual que é a necessidade? Nossa, que cara metido. E Deus foi tão maravilhoso que falou assim, eu vou te dar um irmão de fé que vai ser a pessoa que você mais julga. E Deus colocou o Misa nessa trajetória minha que ele foi fundamental. Muito. Antes de eu chegar nesse campeonato brasileiro, de eu ser medalhista, eu tive uma recaída, onde que eu tive uma crise de pânico dentro de casa, sozinho. E assim, eu nunca tive isso. Foi algo assim novo, aquela sensação de que eu ia morrer. E assim, eu tava muito mal, tanto que eu abri mão de um campeonato que eu iria participar, que era os Jogos Abertos. E o campeonato era no sábado. Na sexta-feira o Israel mandou mensagem pra mim. E aí, Ju, você vai vir? Eu falei, não vou.
não tô legal, tô com alguns problemas. Ele, não, você vai vir sim. Eu falei assim, não vou, tô sem dinheiro também. Ele falou, não, esse não é o problema. Se esse é o problema, então você vai vir. O Misael foi lá, tirou do bolso dele e pagou. Foi assim, um momento assim que eu falei assim, peraí, o Misael não me conhece, eu sou adversário do Misael e o cara tirou dinheiro do bolso dele para mim poder ir competir, porque ele sabia que aquilo era importante para mim. E o Misael foi lá, não só pagou a passagem, foi lá, me buscou, me deu todo o suporte. Ali eu falei assim, caramba, foi uma resposta de Deus, porque eu tava duvidando, eu até tava cogitando a ideia de nem participar do Brasileiro, porque eu não tava legal. Não tava legal fisicamente, não tava legal psicologicamente, sentimentalmente. E assim, e Deus colocou o Misael ali. E eu fui lá e ganhou de mim. eu lembro que os meninos, até na época, depois que eles descobriram o que tinha acontecido, né? Aí falou, uai, mas o Ju não vai vir, não. Eu falei, vai vir. Ah, o Ju não vai vir, não. Eu falei, não, ele vai vir. Aí, mas como você sabe que vai vir? Eu falei, vai vir. Ele falou, você fez alguma coisa, né? Já pra mim. Você tá trazendo o cara pra ganhar do seu? Eu falei, não, tô trazendo o cara pra ele não desistir do esporte, velho. Porque, tipo assim, o esporte é muito mais que isso. O atletismo é muito mais que isso. E aí, depois disso, veio uma trajetória dele que ele bateu o recorde nos Jogos Abertos, mas não foi homologado, né? Bateu o recorde de novo, ganhou de mim. E eu fui segundo. E depois, logo em seguida, já veio o Brasileiro Universitário e ele cumpriu a promessa prova dele, ele fez todo esse processo. E aí, quando ele contou, que a gente não sabia dessa promessa prova dele. E aí, foi um amigo nosso, que na hora que terminou, ele saiu, foi gravar, falar qual que é a sensação de ser terceiro do Brasil e tal. Aí foi onde ele começou a desabar. Aí foi contando, aí todo mundo só olhou, enxergava e falou, rapaz, mas como que você não conta um trem desse pra gente? Não, e é interessante, assim, a história dele mexeu comigo, a gente fica chorando à toa, né? E foi bastante interessante. Eu achei, aonde a sua voz estiver, você entendeu? Eu sei que ela está orgulhosa de ti, né? Porque pelo neto que ela tem, pelo esforço que você fez, pelo homem que você se tornou, né? E eu acho que tudo acontece por providência divina, né? E não sei se você acredita ou não, mas ela pode estar sempre te abraçando, estar aqui nesse momento, você entendeu? E sempre estar do seu lado. A questão bacana que você me contou a história, que Deus também manda os anjos de guarda para nos auxiliar. E o Misael foi um desses anjos que surgiu na sua vida. E eu tenho certeza que no coração dele, quando você ganhou, foi melhor do que ele tivesse ganhado. Você entendeu? Quando ele se dispôs a colocar você no caminho em que você queria estar, né? A felicidade dele, eu tenho certeza, no coração dele foi maior, né? Assim, linda a história, uma história emocionante, e eu acho que serve de exemplo para qualquer pessoa que é atleta e não atleta, porque a gente brinca, eu sou coach também, e coach é treinador, né? E aí a gente vê o esforço, né? Eu tenho certeza que naquele momento o Misael era um coach seu, foi um treinador seu, entendeu? Se dispôs a fazer o que um pai ia fazer, entendeu? Naquele momento o Misael era um pai seu, naquele momento um treinador, um coach para colocar. Então a sua vitória é a vitória dele, não tem como, você entendeu? E eu tenho certeza disso. Agora, o que eu observo, que é muito interessante, que eu não sei nem se você tem consciência disso, Misael, mas é um aprendizado que eu já tive e mudou muito a minha forma de enxergar o mundo. Ele diz o seguinte: em tudo que você faz na vida, sempre existem 3 pessoas vinculadas, no mínimo. Quando existe um relacionamento entre vocês dois, existe o Misael, existe o Juliano, existe Deus. Quando eu tenho um relacionamento com qualquer espécie de relacionamento no mundo, sempre existe eu, essa outra pessoa e Deus. E essa relação, ela nunca desequilibra. Nunca desequilibra. O que você fez para ele, você recebeu também. Agora, interessante é que muitas vezes a gente vive sem ter essa noção dessa verdade. Quando você recebeu dele esse suporte, ele recebeu a certeza de que tinha um irmão ali com ele. Ele recebeu a satisfação de fazer bem. E ele sabe, mesmo às vezes inconscientemente, um dos maiores segredos desse mundo. E é um dos segredos que muitos teóricos dizem que é o fundamento para se fazer milagres desse mundo.
É entender que vocês dois são uma pessoa só. É entender que todo mundo é uma coisa só. Que a mesma energia que te fez a ele, fez a mim, fez a você, fez ao Rafael, fez essa mesa, fez todo o universo, e é tudo uma coisa só. E que na medida que a gente identifica que não há essa divisão, nós podemos viver com a saciedade, com a alegria, com a entrega, com a prosperidade que vem de Deus, porque é Ele isso tudo, e você entende que você é parte dele. Quando você veio para ganhar dele, que te trouxe, vamos dizer assim, causando assim, até perguntas no ar, você ensinou ele a ser melhor. Porque você fez ele subir a régua do esporte dele. Eu ia falar isso agora. Eu tenho certeza disso. Você tirou as palavras da minha boca, porque o Juliano, ele... Igual, por exemplo, não foi eu que ajudei, né? Deus, eu só fui instrumento. E a partir do momento que o Juliano veio e falou, voltei, porque quando ele parou em 2017, eu comecei em 2018. Então eu comecei muito, muito velho, eu comecei com 21 anos praticamente. Porque eu fui descobrir que eu corria na faculdade, quando eu estava fazendo educação física. E aí, quando ele voltou, e assim, eu não conhecia o Juliano, porque eu sempre fui muito desligado dos atletas goianos, assim... Tinha acabado de começar, tinha pouco tempo, aí ele veio pro campeonato goiano, depois que ele voltou, e aí de repente o cara foi lá e na largada, na época era eu e o Léo que ia disputar o primeiro lugar, e o cara saiu na frente de todo mundo. Aí eu falei, uai, quem que é esse cara aqui? Me pediu essa sapatilha emprestada, eu sempre fui de dar os treinos pra todo mundo, emprestei. Não esperava isso. De repente, aí eu busquei que ele tinha voltado há pouco tempo, fiquei em segundo, ele em terceiro, e o Léo ganhou da gente na época, né? Então assim, eu brinco que eu sou pior que o Vasco, né? No campeonato goiano, eu sempre fui segundo colocado. Então assim, sempre por milésimo, 2, 3, poucos milésimos. Então assim... Só que, ao mesmo tempo, eu falo, não, é muito mais do que ser campeão. Claro, eu tenho um sonho de ser campeão goiano, eu tenho um sonho de ser um finalista num Troféu Brasil. A gente já foi campeão brasileiro universitário. E esse campeonato brasileiro universitário, o Ju falando que eu ajudei ele, mas eu lembro que quando eu não era da equipe dele na época, a gente foi pro brasileiro universitário e eles correram 4x400, não foi? E a gente correu 4x100. Na época eu representava outra equipe. E aí, na hora que terminou, a gente ficou em quinto, por poucos décimos, centésimos. E aí, eu tava lá, o Anderson, os meninos tristes, porque a gente queria ter ganho a medalha também. Ele virou pra mim e falou, eu cumpri a promessa pra minha avó, eu ia parar, mas eu vou continuar, porque ano que vem o meu objetivo é te dar essa medalha universitária, esse brasileiro. Porque você não tem um brasileiro no 4%, você tem no 4x4, mas eu sei que você quer o do 4%. Então, o meu objetivo vai ser para treinar e te dar essa medalha no 4%. E não vai ser qualquer medalha, a gente vai ser campeão do 4%. Aí eu falei, você tá subindo bastante a régua, irmão. E aí, na mesma época, eu até me emociono, né, porque eu falei em um outro podcast sobre essa história, mas sozinho. E hoje tá falando dessa história junto com ele aqui é muito gratificante, né? Porque o cara não era da minha equipe, o cara tinha outra equipe, e ele falou, vem pra nossa equipe que o meu objetivo é te dar essa medalha. Então, assim, eu falei, eu tenho que andar com esse cara, porque ele subiu a régua do nível goiano. Ele chegou, ele voltou em um ano, e em um ano ele conseguiu recordes goianos, ele conseguiu ir pra final de tudo. E tipo assim, eu preciso caminhar com esse cara, porque ele tem um brilho diferente. E aí ele começou a me ensinar o que realmente era o atletismo. O que era engolir o ego, ficar feliz pelo outro. E mesmo tendo conquistado tudo, pensar no próximo a todo momento. Que ele virou pra mim e falou, meu objetivo é te dar essa medalha. E no outro ano... Toda vez que a gente pensava em desistir, a gente pensava em parar, eu cheguei a parar, né? Eu cheguei a desistir, eu cheguei a aposentar por alguns problemas familiares que aconteceu. Ele pegou, assumiu o peito, foi o único que mandou mensagem para quem precisava mandar. Falou, a gente precisa fazer isso pelo MIS, a gente precisa cumprir essa promessa, porque eu te prometi. Tem até um vídeo, né, da minha despedida na época que eu falei, emocionei, falei sobre... que Deus tinha escolhido a gente para aquele momento. Todo mundo já tinha ganho medalha, só eu que não naquele momento. E eu falei, eu quero muito sair daqui, eu quero muito aposentar com essa medalha brasileira, independente de qual seja. E aí ele pega na minha mão, me abraça e fala, eu te fiz uma promessa e eu sempre cumpro minhas promessas. A gente vai ganhar e a gente vai ser campeão. E aí a gente acabou saindo na bateria mais fraca, mesmo tendo um tempo muito bom,
porque Goiás não tinha mandado os tempos e a primeira bateria era mais forte. Aí, tanto que a primeira bateria terminou, a galera acreditou que quem tinha ganho a bateria era eles. E a gente foi pra segunda bateria. E aí, quando... Sim, a corrida era... Você via Deus a todo momento, cada passagem. Tipo assim, cada passagem de bastão você arrepiava. E a torcida do estado de Goiás, a torcida dos outros estados torcendo pra gente, viu todo o processo que a gente passou. E aí você vê outros estados gritando Goiás, gritando a nossa equipe, torcendo pra gente. Quando eu passei a linha de chegada, assim, que eu peguei o bastão, mesmo sabendo que eu não estava preparado, que eu tinha treinado só 3 meses depois do meu retorno, falei, Deus, eu acho que deu. E aí eu lembro até acho que era o Rodrigo que tava narrando. Era o Rodrigo. Ele pegou o microfone assim, aí ele... E vem essa bateria evangélica de Goiás, tal. Aí tirou o microfone e falou, 41-17. Tipo assim, vocês ganharam. Moça, aí a emoção a gente não aguentou, não. Foi forte demais. E ali ele cumpriu mais uma promessa que tinha feito. E aí só foi cada vez aumentando mais a nossa amizade, cada vez aumentando mais a nossa irmandade, né? E hoje, igual ele falou, a gente é um irmão mesmo de fé, que sempre que um tá pra baixo, um tá ruim, um tá lesionado, o outro fala, não, o que eu posso fazer, o que você quer que eu faça? Eu vou treinar tal dia, não, eu vou lá te puxar, eu vou te gravar, eu vou marcar seus tempos, eu vou fazer isso. E isso que ele mora em Anápolis. Então a gente sempre tendo essa troca de incentivo, e por ele ter voltado, o nível goiano aumentou. Então assim, hoje você vê o povo querendo bater recorde, você vê o povo querendo ir para brasileiro, porque falou, pô, o cara voltou, o cara foi pro brasileiro, e hoje Goiás começou a ser visto depois de um retorno do Juliano. Então Goiás antes não era nada, e a gente num troféu Ademar esse ano, que eu considero a segunda competição mais importante do Brasil, a gente pegou terceiro, e quando a gente estava subindo no pódio, eu lembro das outras equipes, né, era do Rio Grande do Sul, eu acho, a UCA, é do Sul lá, aí ela virou assim e falou, pô, vocês estão aqui? Tipo assim, Não é possível. nossa, que massa, parabéns, papapá. Tipo assim, tô surpreso. Então, veio através de Deus ter essas conexões, de uma sapatilha que a gente empresta, às vezes de um momento que a gente mandou a mensagem, às vezes de um dinheiro que você poderia estar gastando com uma besteira, você investe na vida de outra pessoa, e de uma promessa que o cara faz pra você e fala, a régua subiu. Rapaz, mas como é prazeroso ouvir uma história dessa. Demais, velho. Até porque, meus irmãos, eu observo o seguinte, se eu não estiver enganado, é o Salmo 133 que fala que feliz aqueles que vivem em paz com os irmãos, porque é como um óleo precioso sobre a cabeça. E essa história do óleo sobre a cabeça, eu andei pesquisando a respeito disso, e é uma história muito interessante, na qual as ovelhas, quando ficam machucadas, diz que as moscas cercam a cabeça dela e ela fica quase louca com aquele tumulto, e o pastor pega um óleo e passa na cabeça dela para que as moscas se vão. E a amizade, a harmonia entre os irmãos é como um óleo, é como um bálsamo que afasta as aflições. E eu observo que através dessa ajuda mútua, dessa cooperação, vocês somaram as capacidades de um e outro. E isso é que levou tanto um quanto o outro para o êxito. Que por vezes você poderia ter desistido, se não fosse o Misael te mandar aquele convite e a ser ali duro para poder te ajudar, mas também ele poderia não ter prosseguido se você não ajudasse a vida dele. E eu fico maravilhado de entender como Deus age. Mas uma coisa interessante, Glauco, como nós precisamos vencer nossos ímpetos carnais para receber essa bênção. Porque um competidor ajudar o outro a ficar na frente dele, onde está a razão do homem médio? O que vai falar? Eu tenho certeza que você até escutou que você era bobo, irmão. A visão do mundo é essa. Demais. Mas você tinha chegado a ser o campeão que você foi se não tivesse tido essa atitude? Exatamente. E em nenhum momento que eu tava ali, né, agindo, eu falava, não, eu vou fazer isso para que lá na frente talvez eu possa... Eu nem era da equipe dele, entendeu? Então hoje é o que eu gosto muito de falar, né? Faça a sua parte, é importantíssimo fazer a sua parte, mas não tente ajudar Deus. Porque hoje as pessoas, perdem amigos, perdem família, perdem casamentos, perdem amigos, porque querem números, querem rede social, querem ser aceitos socialmente, então eles buscam muito essa aceitação
E aí eles esquecem que acima de qualquer algoritmo, qualquer inteligência artificial está o nosso Deus, porque ele é o criador de tudo. E se ele quiser, ele vai pegar o seu nome, colocar na boca de quem quiser, no lugar que ele quiser. E você vai estar em mesas que você nunca imaginou estar. Então, assim, não tente ajudar Deus. Faça a sua parte, mas deixe que o resto ele está cuidando. Ele já viu lá na frente. E como é interessante observar toda essa sistemática. E eu observei, e no contexto da história que vocês contaram, a presença muito forte, muito ardente de um desejo no coração de vocês. E, logicamente, que não é coincidência, uma das literaturas que eu andei lendo a respeito de triunfo, de êxito, de sucesso, de realizações, ela coloca uma das condições, o desejo ardente de se buscar esse objetivo. E ele traduz esse desejo ardente com a palavra bem comum hoje em dia, que é o propósito. Esse é o propósito de você atender, primeiramente, conseguir uma cesta básica, que te fez andar a pé mais de 15 km por dia, depois o propósito de satisfazer a alegria da sua avó, e agora o propósito de ajudar o Misael a receber a medalha brasileira. São 3 testemunhos de que houve um propósito, uma meta a ser atingida para que se chegasse o resultado positivo. E o que vocês me falam a respeito disso? Qual que é essa relevância desse propósito e qual que é o próximo? É, isso que eu ia perguntar. Qual é o propósito de vocês hoje? Por que vocês correm? Pra quê? Pode começar. Hoje a gente tem um propósito que a gente corre não só para ser campeão. Hoje a gente vê o atletismo como uma forma da gente levar o nome de Deus para outras pessoas. Eu falo isso porque tem um amigo nosso do Sul que ele não é muito de se envolver com religião, de falar de Deus nem nada. E assim, o que a gente tem vivido tem se tornado tão nítido, a forma que Deus tem agido em nossas vidas, que até mesmo pessoas que nem sequer falam de Deus têm feito parte desses momentos nossos de oração. E isso, para nós, é mais gratificante do que qualquer medalha, de poder levar o nome de Deus para outras pessoas. Eu, Juliano, eu nunca imaginei que eu poderia usar o atletismo como uma ferramenta para poder falar de Deus para outras pessoas. Hoje, muitas pessoas chegam em mim e perguntam: Juliano, como que você conseguiu chegar numa final da maior competição da América Latina? Deus, eu não tenho outra explicação, a não ser Deus. Foi Deus que agiu. Foi Deus que me deu uma promessa e Deus cumpriu essa promessa no momento certo. E eu sempre busco mostrar que da mesma forma que Deus agiu na minha vida através do esporte, pode agir na vida de outras pessoas. E o Misael, ele é um cara assim que ele tem ensinado muito isso. E a partir do momento que eu via ele fazendo isso, usando a profissão dele, usando o esporte, eu comecei a ver ele como um espelho. Eu falei, se ele faz, eu também posso fazer. Eu também posso contribuir, eu também posso levar a palavra de Deus. Então, assim, se perguntasse para mim há 4, 5 anos atrás o porquê que eu corro, eu falaria que é porque eu quero ser primeiro. Eu quero ganhar de todo mundo. Hoje, não é apenas ganhar uma medalha, não é apenas subir no pódio. É que através do que eu consegui, do resultado que eu obtive, que eu possa mostrar que tudo aquilo não seria possível se não fosse Deus. Tudo aquilo não seria possível se eu tivesse alinhado com um propósito com Deus. Do que adiantar eu ser campeão brasileiro, ser campeão sul-americano, até mesmo chegar numa Olimpíada, se tudo que eu fiz foi algo que não iria ser de agrado de Deus? De nada adiantaria. De nada adiantaria eu conquistar tudo que eu poderia conquistar se Deus não fizesse parte daquilo. E hoje, toda vez que eu entro na pista, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar não só da minha história, mas também falar do esporte, eu sempre busco levar o nome de Deus para que as outras pessoas possam enxergar através de mim tudo que Deus fez por mim. E hoje, o meu objetivo é esse: levar o nome de Deus para o máximo de pessoas possíveis, usando o esporte como uma ferramenta para isso. E então, assim, hoje, claro, eu quero ganhar, com certeza. Mas se eu conseguir ganhar uma alma para Jesus, eu vou ter ganho mais do que qualquer troféu, do que qualquer medalha que eu poderia ter disputado hoje.
E ele falando desse amigo nosso do Sul, a gente conheceu num brasileiro universitário também. Ele tinha lá a brincadeira de gravar com todo mundo dos estados e gritar amizade, que ele é do Sul, né? E aí sempre a gente conversando e tal, e uma vez eu tive uma conversa com ele mais assim, mais séria, mais próxima, e ele falou, não, eu não acredito em Deus, eu acredito em treino. Pra eu ser campeão, eu tenho que treinar. E é muita gente assim, Misael, igual ele. Nossa, o atletismo, hoje ele tá um pouco mais amigável, mas a gente até vê na série mesmo que tem lá, que lançou agora, né, na Netflix, chama Sprint, vê muito esse individualismo do atletismo. Tanto que eles falam, para você ser campeão, você tem que ter uma mentalidade de protagonista. É você, você e você. E assim, gente que tá numa coletiva de imprensa assim, não sabe falar do outro, sabe falar só dele. E sabe, tipo, querer diminuir o outro. Falar, não, mas você vai ser campeão só depois que passar por cima de mim. Claro, tem essa rixa, tem essa brincadeira, tem essa... Mas assim, eu acredito que tudo tem momento. Dá para você respeitar. E dá para você ser campeão sem precisar diminuir o outro. Então, o atletismo hoje, para nós, é uma ferramenta para falar sobre essa proximidade com Deus. Então, no Troféu Ademar, eu lembro que o nosso amigo foi para lá também em São Paulo e ele estava sozinho. E a gente, como sempre, tipo assim, vamos ajudar. Onde você tá hospedado? A gente tinha alugado o carro, pegou o carro, passava lá, buscava ele, levava para a pista, voltava, deixava, à noite ia jantar junto. E aí, um momento na pista, a gente tava orando em círculo, todo mundo de mão dada. Aí eu só senti abrindo a mão e pegando na nossa mão. Então, aí quando eu abri o olho, era ele. E assim, por que esse povo tá fazendo isso? Por que o povo tá orando? Que conexão é essa? E ele correu quase a melhor marca dele, que ele já tinha corrido. Ele tinha corrido 10,55, ele correu 10,56. Foi pra final. Nesse dia, acabou que o Ju não foi pra final. Eu não fui nem pra semifinal. Mas, assim, a gente no momento de oração, eu virei para um dos nossos atletas, que tinha acabado de começar, que é o Antônio, abração pro Antônio, o gigante, e falei, Antônio, você vai viver algo aqui na competição e no atletismo em pouco tempo, que a gente tem 5 anos trabalhando. E aí o moleque foi lá e correu uma marca abaixo de 11 segundos, que é muito difícil para quem começou, foi segundo colocado na categoria dele, que era universitária. Então, assim, a gente tá lá para entregar, a gente tá para orar. Tinha momento que chegava a pessoa e pedia oração pra gente, tinha momento que a gente tava lá falando de Deus, teve um momento à noite que a gente foi ler a palavra e preparar pro outro dia a gente tá abençoado. Então, tipo, o atletismo tem abrido essa porta pra gente levar o nome de Deus. E a gente ter entendido isso tem abrido grandes portas pra gente também. Então, é muito gratificante entender que a régua subiu, mas não subiu por nossa conta, mas subiu porque o mundo espiritual está movimentando a nosso favor e a gente entendeu isso. E aí o nosso objetivo é esse, levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas. E o engraçado é que toda competição, as pessoas, mas vocês não ganharam, como que vocês vão falar de Deus? Nos bastidores é onde a gente mais fala de Deus. Nessa competição mesmo, agora a gente estava no Troféu Brasil, teve um momento que a gente estava na pista de aquecimento e assim... Eu fui fazer um tiro e parei do lado de uma pessoa e comecei a conversar e eu falei, esse cara tá precisando conversar. Esse aqui talvez é só ele que eu preciso falar hoje. E aí falei sobre Deus e tal. E ele falou, o Deus é o Deus do bom e o Deus do ruim. Eu sei que eu não tô... Hoje não foi o dia que aconteceu, não era o que eu queria fazer, mas eu tenho que agradecer mesmo, tal. E pronto, bola pra frente. O cara saiu de lá renovado. Eu falei, Deus, entendi. Era pra eu vir pra cá. Não era pra gente ter ganho, mas era pra eu ter trocado essa conversa aqui com essa pessoa. Eu acho que, assim, essa intimidade que agora vocês estão passando para a sua equipe, porque isso o que vocês vivenciam, vocês passam para a equipe, né? Eu acho que é um difusor de que Deus coloca assim, eu vou pulverizar através deles. Porque assim você pulveriza através da sua equipe. A sua equipe pulveriza através de outras pessoas. E assim vai criando um APG. Sim, entendeu? Sim. Então, o que acontece? E isso é a coisa mais linda do mundo. Né? Você falar que você ser instrumento de Deus é uma coisa que todo mundo quer ser ferramenta de Deus. Todo mundo quer ser instrumento de Deus. E talvez vocês futuramente vão ser assim, os pastores da corrida. Entendeu? Então, assim, não sei se tem isso lá, mas é a maneira que vocês vão, e mesmo sendo dos concorrentes, mesmo sendo das outras pessoas, você colocando, mas vocês estão colocando, velho, todo mundo é irmão, velho.
Exatamente. Todo mundo é irmão, todo mundo é filho de um pai só, você entendeu? Vamos abraçar junto, porque quando se fala em atletismo, se fala muito em competição mesmo, como vocês colocaram. Irmandade fala pouco, né? Mas vocês estão vindo com uma proposta diferente. Eu acho que Deus, na sua sabedoria, eu acho que, querendo ou não, vai colocar vocês na cabeça. Porque cabeça tem que ficar em evidência. Entendeu? Cabeça, vocês não nasceram para ser rabo. E a cabeça em evidência, você entendeu? Vocês vão ensinar muitos. Sendo ferramenta divina, entendeu? Vocês conseguem, quanto mais vocês subirem, mais vocês conseguem alcançar pessoas. Sim. Então, assim, cara, e Deus vai falar assim, velho, isso eu preciso colocar eles em evidência. Lógico, à medida que vocês vão ficando em evidência, pedras vão comer na cabeça de vocês também. Muitas. Você entendeu? Vocês vão ficando em evidência, vão crescendo profissionalmente, vão crescendo espiritualmente falando, mas acontece o que acontece? Os invejosos, o pessoal vai querer derrubar vocês, entendeu? Coisas vão acontecer para vocês desistirem, como vocês já um dia desistiram. E aí, como o pessoal pode usar ponto fraco, ponto que vocês, que todos nós temos, né, para isso. Mas vocês estão com Deus, velho. Então não tem como. Entendeu, né, Bud? Com certeza. E uma coisa interessante que eu quero aproveitar da experiência olímpica aqui nessa mesa. Eu sou um grande atleta, vocês precisam ver. Eu sei, Não, mas é mesmo, eu te acompanho lá. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Eu que sou, né, Bud? Não. Mas o que ocorre? Eu já participei de algumas competições de crossfit, não de corrida. Mas assim, fora as brincadeiras, uma coisa a gente percebe, que a competição ela traz uma carga emocional muito poderosa. Principalmente quando é uma competição de grupo, na qual tem pessoas esperando a sua eficiência. E o que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, essa proximidade com Deus, essa conexão, essa paz, ela colabora para você ter um preparo emocional e mental para estar 100% pronto para a prova? Sim, com certeza. Tanto que todo o processo que a gente passou até ser campeão brasileiro universitário, a gente passou por esse processo. A gente montou, juntamos eu, o Misael, o Gabriel, o Rafael e o treinador Kevin, a gente juntou e falou assim, vamos ser campeões brasileiros? Vamos. Então tá bom. Então tá todo mundo, vamos entrar nesse propósito? Vamos. Jejum e oração. A gente fazia grupos, a gente ligava chamada de vídeo, um orava um dia, o outro orava outro dia, a gente fazia jejum, a gente sempre buscava ter essa comunhão com Deus. E isso foi nos aproximando. Foi nos dando a certeza de que Deus realmente estava ali conosco. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar assim, não, desde do início a gente só falou assim, não, a gente vai ser campeão brasileiro e Deus abençoou. Não foi assim. A gente orou, a gente entregou nas mãos de Deus para saber se era aquilo mesmo que Deus queria para nós. Talvez no nosso coração a gente queria ser campeão brasileiro, mas talvez Deus olhasse aquilo dali e falasse, não, calma, se eu der isso agora para vocês, eu vou perder vocês. Então, assim, a gente juntou, a gente orou, a gente jejuou e tudo isso contribuiu. Quando a gente chegou lá, quando a gente entrou na pista de aquecimento, antes da gente entrar para a prova, tava todo mundo, você olhava para... Você via que a pessoa estava pronta para ser campeã. Eu olhava pro Gabriel e eu vi o Gabriel com vontade. Eu olhava pro Misa, eu vi o Misa com vontade. Eu olhava pro Rafael, eu vi o Rafael com vontade. Então, sim, você via nos olhos deles que eles queriam aquilo e via que Deus estava nos abençoando. Porque cada momento difícil que a gente passou, cada dificuldade que tivemos para chegar ali, não foi porque Deus queria nos parar, não foi porque Deus não estava nos ajudando, mas Deus estava nos preparando. Deus estava usando aqueles momentos de dificuldade, momentos onde um desacreditava, o outro não estava bem, seja no esporte, seja na vida pessoal, mas mesmo assim, quando a gente entrou naquela pista, todo mundo se entregou por um único propósito, que era da gente ser campeão brasileiro. Mas em momento algum a gente quis ser campeão brasileiro para bater no peito e falar que nós ganhamos. Quando fomos campeões brasileiros, fomos lá e agradecemos a Deus. Então, assim, tudo isso conta.
eu via, quando eu entrei naquela pista, eu via nos olhos de cada um, do Misael, do Rafael, do Gabriel e do Kevin, estávamos todos alinhados com o mesmo propósito, de sermos campeões. E assim, e é algo assim que eu falo para você, eu já rodei o Brasil afora, já fui de muitas equipes e eu nunca vivenciei aquilo. Eu nunca vi aquilo com ninguém. Nem mesmo quando eu participei do 4x100 representando o Brasil no Campeonato Sul-Americano, eu vi aquela vontade, aquela garra e toda aquela presença de Deus em um único lugar, como eu senti naquele dia. Cara, eu fico maravilhado, você sabe por quê? Um dos princípios do triunfo, do êxito, do sucesso é a formação de um mastermind. O mastermind, eu creio que vocês sabem o que é a comunhão de pessoas com um propósito comum, em total alinhamento, em harmonia. O que você acaba de me narrar é uma bomba atômica, é um poder que vem do próprio Criador, que é o poder de agregar essas pessoas com um propósito comum. E uma outra coisa, cara, eu fiquei aqui rindo por dentro quando eu escutei você falar, foi que antes da prova, você sentiu o cheiro da vitória. Cara, isso é fé. Fé é receber a graça. Essa semana eu fiz parte de um seminário que eu escutei algo tão poderoso e ao mesmo tempo tão simples que se a pessoa descuidar, ela não entende. Ele fala o seguinte, que a graça é oferta e a fé é só falar, eu quero. É só receber. Só que para receber, você tem que estar disposto, você tem que estar aberto. Você tem que, às vezes, jogar o pão sobre as águas. Uma coisa espetacular que vocês deram testemunho disso aqui é de jogar o pão sobre as águas. Isso é um dos princípios para se obter altas vitórias. Não baixas, não mesquinhas, mas altas vitórias. É você desapegar do resultado. E sobre o preparo nosso, né? Eu lembro que, igual o Juliano falando, que Deus prepara pra gente receber, né? E eu lembro que quando a gente saiu na segunda bateria, que era mais fraca, pra mim foi um alívio. Porque naquele momento, eu não falei pra ninguém, mas naquele momento eu falei, Deus, se eu corresse na bateria forte, eu ia ficar muito pressionado, porque eu sou o que fecha. E como eu não tava num tempo de treinamento eu não tava me sentindo o mais confiante possível pro que eu poderia fazer, talvez poderia ter errado. Então Deus cuidou até da bateria. Ele falou, vocês vão pra bateria mais fraca, porque você já vai pegar na frente, e aí você vai sustentar. Então, tipo assim, eu tô tirando vocês da bateria forte, não é pra tirar o título, mas é pra te entregar. Então, assim, e eu não falei pra ninguém na época, mas na hora que falou lá, Univangélica, eu falei, nossa, que maravilha, porque eu sei o que a gente vai correr de tranquilidade aqui nesse momento. E igual o Juliano falou, na hora que a gente terminou a oração, terminou de falar, a gente teve um momento até com o revezamento feminino, que chegou a ser terceiro também no brasileiro, correndo com uma fundista. Uma fundista que corre 5 km, não é especialista em velocidade. O que é fundista, para quem não entende isso aí? Igual eu. É uma pessoa que corre 5 km para cima. Outro perfil de corrida. Isso, é outro perfil. Né? É um perfil de resistência e não de velocidade. Não tem explosão. Isso, ela tem muita explosão porque ela treina, mas assim, não é específico. Então, técnica, essas coisas. E elas foram terceiro e eu acho que ela chegou a ultrapassar, não foi uma pessoa ou não? Ela pegou já em terceiro. Não lembro. Só sei que ela sustentou até o final e, tipo assim, era algo improvável também de acontecer. A gente teve a oração e quando terminou a oração, eu lembro direitinho do Juliano me abraçar e falar, eu te prometi e eu cumpro o que eu prometo. O Rafael já tava chorando mais que tudo. Tipo assim, eu vou fazer de tudo, Misa, pra te dar essa medalha. O Kevin, tipo assim, a gente tá preparado, que era o treinador, e o Gabriel, ele já tinha corrido 400, já tinha sido medalhista, e ele falou, não importa o que eu ganhei, eu vou te dar essa medalha. Então, assim, olhava no olho de todo mundo, assim, e falou, hoje vai acontecer. E aí, quando saiu na segunda bateria, eu falei, que alívio, Deus, hoje eu vou correr tão tranquilo. Rapaz, mas que espetáculo, viu? E o interessante é a certeza da vitória antes de fazer a prova. Isso, às vezes, para quem não tem olhos para entender, pode achar que é orgulho, que tá, vamos dizer, contando com o ovo no fundo da galinha, mas não é. Isso aí é certeza. E é isso que traz a vitória. E aí o coração deles tranquilo, né, assim, compadre? Às vezes a gente tá com sangue no olho, igual você acabou de falar.
Às vezes você tá com sangue no olho, mas às vezes o sangue no olho é soberba. Entendeu? Você tem que ter sangue no olho. Claro. Sim. Né? Você tem faz que ter parte. sangue no olho, faz parte. Né? Mas Deus não olhou. Agora, Que propósito que te move, propósito? né? Que propósito está no coração de cada um? Você entendeu? É isso que Deus olhou no coração deles. Eu tô aqui analisando a história dele, nosso bate-papo, a nossa conversa, e a gente vê que, assim, porque a gente tem que ter sangue no olho, tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Aparentemente, muita gente acha que é orgulho, soberba, alguma coisa assim, mas Deus está olhando o que está no coração de cada um deles. E uma coisa interessante que, assim, eu tenho parado para observar muito a minha medição do que é espiritual, do que é material. Eu penso o seguinte, que a pessoa que não tem essa conexão com Deus, cara, ela pode sim sair lá e chegar em primeiro lugar, normal. Deus deu a ela a capacidade de se desenvolver, às vezes deu até um dom nato, tudo bem. Mas, cara, quem tem essa conexão, ele tá um passo à frente. Porque ele vai ter um emocional mais forte para suportar a prova. Ele vai ter uma estabilidade maior diante das adversidades e ele vai suportar melhor as interferências, aquilo que sai do controle. Porque quando algo sai do planejado, se você não tem fé para suportar a pressão do imprevisto, via de regra você perde sua estrutura. E naturalmente sua concentração vai. Tem, claro. Mas é só a minha leitura, né? Mas quantos passos você tem que dar numa corrida dessa para sair na frente do outro? É milésimo, né? É milésimos, é assim, a gente fala, você dormiu no bloco de partida, você perdeu. Um passo é muita coisa. Então, assim, é muita coisa, é questão de detalhes mesmo. Mas é igual você falou mesmo, essa questão do preparo de Deus, sempre tá conectando todos os propósitos. E a gente vê até a questão, por exemplo, de um atleta que na época correu 10:00, 10:01, que foi o Eric. Ele é nível nacional, tá indo para as Olimpíadas agora, já correu abaixo dos 10 segundos, que nenhum brasileiro tinha feito isso, ele foi o primeiro. E eu lembro de eu estar conversando com um amigo dele, que era o Bard, e falar, quando ele correu aquela corrida, foi o Espírito Santo purinho. Ele falou que sentiu o Espírito Santo empurrando ele. Então, assim, tem hora que Deus junta um ventinho ali, ó, vem só na sua raia e fala, vai, meu filho, eu sei o que você vai entregar para mim lá na frente. Eu sei que você não vai se engrandecer, você não vai ter a soberba de falar que foi você, mas que você vai levar o meu nome. Ele é um cara que termina a corrida, ele sempre ajoelha, ele já agradece a Deus, ele já agradece toda essa estrutura espiritual que ele tem e a boca dele sai o nome de Deus. Então, assim, você vê que ele tá um passo à frente. Isso daí é muito real. Aproveitando o leque do Misael aí, nesse campeonato onde que a gente foi campeão, eu acabei queimando o 100. Quer dizer, fui acusado de queima, certo. Né? O rapaz do lado queimou e eu saí junto com ele, Entendi. mas como eu tinha uma saída um pouco mais forte do que a dele, a impressão que deu foi que eu tinha queimado. E assim, eu me senti muito injustiçado, sabe? E assim, até mesmo de ter escutado do próprio atleta de falar, pô, eu que queimei, mas eu ali na hora eu não falei nada, porque eu queria muito ir para essa final e assim, aquilo lá mexeu muito comigo. Só que eu falei, pô, Deus, eu não tô entendendo agora, mas uma hora o Senhor vai me fazer entender. E quando eu fui para a final do Troféu Brasil, que eu fui sexto na final, eu entendi o porquê que Deus permitiu que eu saísse daquela prova dos 100 metros. Eu cheguei para aquela prova dos 100 metros tão confiante em mim mesmo, que eu seria campeão daquela prova, que eu tenho certeza que se eu tivesse sido campeão ali, a última coisa que eu falaria era do nome de Deus. Porque com certeza eu teria batido no peito, falaria, eu consegui, eu fiz com as minhas forças. E eu acho que Deus ali me deu a oportunidade de falar assim, meu filho, eu vou tirar isso de você para mim não te perder, mas eu vou te dar algo muito melhor lá na frente, que foi quando eu me tornei o primeiro atleta goiano e do Centro-Oeste a disputar uma final de 100 metros no Troféu Brasil. Nunca na história do Troféu Brasil isso aconteceu antes, de um atleta do Centro-Oeste disputar uma final de 100 metros. E nessa corrida foi Deus. Corri a eliminatória, passei para a semifinal, bati o recorde de Goiânia, corri minha melhor marca, mas eu não estava bem. Eu não cheguei lá no meu auge. Eu corri minha melhor marca, mas eu não cheguei no meu auge. Mas quando eu entrei naquela pista, eu estava sentindo alguma coisa diferente. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu não sabia o que era. Mas
Deus falava assim, meu filho, vai acontecer alguma coisa. Te prepara, te prepara. E eu entrei, e diferente das outras provas, eu entrei naquela semifinal, eu estava relaxado, tranquilo. E geralmente eu entro na prova muito nervoso mesmo. Entrei tranquilo. Quando eu entrei no bloco, eu falei, pai, faça a tua vontade. Fui lá, fiquei em terceiro na bateria, passei para a final e na final fui sexto. Correndo a minha melhor marca, quebrando o recorde estadual novamente. E assim, foi Deus. E entrando no ranking brasileiro. Sim. E assim, Deus permitiu algo que naquele momento eu não entendi, mas se eu não tivesse alinhado, se eu não tivesse vivendo esse propósito que a gente já estava vivendo através do revezamento 4%, eu tenho certeza que eu teria esbravejado, teria reclamado, teria caçado 1001 culpados. Mas na verdade ali foi um livramento. Deus não permitiu. E eu vejo também Deus falando assim, que o 100 metros é a primeira prova, né? Falando, meu filho, eu preciso que você esteja descansado. Então, mais assim, importante. essa competição, eu sei que você pode ser campeão, mas eu não quero te entregar a sua melhor marca agora. Então, eu vou te tirar aqui por uma injustiça, mas eu quero que você entenda lá na frente que tem mais 3 pessoas que precisam de você, porque o Juliano era o mais rápido. Entendi. E Tipo a outra assim, era em grupo. Isso, e a perna dele era a mais forte. Então a gente sabia que o nosso revezamento poderia ser decidido na segunda perna, que na época ele corria a segunda perna. E realmente ele buscou muito, entregou pro Gabriel. O Gabriel engoliu na curva e quando ele entregou pra mim, tipo assim, vai tranquilo. Então, assim, eu fiz minha melhor marca lançada na época, mas, tipo assim, como Deus falando, eu precisava descansar a sua perna pra você correr aquela reta. Então, assim, é igual eu falei da Érica. Lesionei na semifinal, sabendo que esse ano eu poderia bater de frente com ele. Sim. Nos treinos a gente tava sempre um ganhava, outro ganhava, um ganhava, outro ganhava. Classifiquei com o melhor tempo pra final. Até minha esposa falou, nossa, amor, é a primeira vez assim que dá pra você bater de frente com o Ju. Porque não dava antes. A régua era muito alta. E aí eu cheguei ao nível de... E quando eu senti na semifinal, eu falei, nossa, senti. Afinal, vou ter que entregar tudo. E aí acabei ficando em terceiro ainda. Nem foi segundo. O Rafael ainda ganhou de mim. O meu tempo subiu muito. E aí eu falei, não, mas tudo... Aí o povo, vai, mas o Mizel podia ganhar, o Mizel não sei o quê. Minha esposa até se questionou na época, que ela tinha conversado com Deus lá sobre atletismo, sobre alguma coisa ou outra. E aí eu falei, não, amor, vamos esperar o que Deus tem. Alguma coisa tem. Aí foi onde eu falei pro meu líder da igreja. Ele conversou, na época, no dia ele foi atender a Érica, conseguiu a fisioterapia e conectou pra gente estar aqui hoje falando sobre tudo isso. Então, assim, vou te dar essa dorzinha aqui, mas essa dorzinha é só porque eu tenho que conectar outras pessoas. E a gente fica agradecido com essa dorzinha. Aham. Que ele mandou. Aí agradecido. a Érica manda lá, como tá? A dor feita tá ótimo. Tô treinando, já melhorando. Agora, o que eu acho assim, muito interessante é que para a gente viver o melhor nessa terra, a gente tem que ter muita fé, a gente tem que entender, a confiar naquilo que a gente desconhece. Nós temos que entender que, munido de um propósito fiel, um propósito que nosso coração, que eu digo, nosso inconsciente, nosso sentimento esteja bem suave, bem tranquilo com ele, que é o que eu penso, que não tem como de ser assim, sem estar alinhado com Deus e seguir forte em direção a Ele. Vivendo munido por esse propósito e não pelas adversidades. Você deu um exemplo perfeito. Se você não tivesse com essa estrutura espiritual, mental, corporal e foco, quando você sofreu aquela penalidade injusta, você teria perdido seu equilíbrio total. Você não daria nem conta de fazer outra prova. Mesmo nessa condição de ter sido poupado o corpo na primeira. Você não teria mente. A sua revolta drenaria a sua força. A gente sabe que é assim que funciona. Eu sei que eu não sou uma referência, mas assim, academia, cara, eu tenho um termômetro de como funciona o meu equilíbrio mental. O dia que eu sabe que dia que você tá meio jururu, que você não tá muito legal? Rapaz, meu rendimento na academia cai 70%. O seu corpo não responde. O peso que você pega quando você tá empolgado, que você tá alegre, você não pega nem 60% e sobre alto risco de machucar. Certa vez eu cheguei na academia desse jeito, e aí eu era em grupo, treino, e assim, eu acostumado a pegar sempre a carga do último quadro, eu não quis reduzir. Eu falei, não, eu tenho que manter aquela obrigação do tem que ir. Machuquei o joelho.
Era cluster com 135. E era um trabalho que a gente faria naturalmente. Mas quando eu cheguei lá, eu sabia que não devia. Eu não estava com o corpo... Parece que você fica com o corpo frouxo. Não reage da mesma forma. Então, assim, o seu preparo emocional, a sua plenitude na prova, com certeza, é fruto desse equilíbrio. Agora, e a confiança que você teve que despertar dentro de você para você ter ela? Pra você acessar essa energia? Pra você acessar Deus depois de ter sido injustiçado? É fácil. Depois de ter sido injustiçado, você acessou Deus. José Purim. Cara, a tendência é revoltar. Mas por que, Deus? Eu fiz, eu treinei, assim, assado. Você nem entraria na última prova. Você teria todos os motivos para fazer isso e ser justificado perante seus amigos. Você tinha um conforto mental para se recusar a entrar nessa última prova. Uma desculpa, vamos dizer assim. Mas você foi maior que isso. E esse ser maior é o que não está dentro da gente. Porque o nosso corpo é ego, irmão. É como se diz, é a concupiscência do olho, do coração e a vaidade do mundo. A gente é dominado por isso 24 horas. Se você não dizer não a isso, você não empresta sapatilha para ele, não seria vitorioso algum tempo depois. O que a gente precisa passar para entender isso? É isso que eu quero que nossos companheiros entendam e nosso coração também. Porque às vezes a gente fala aqui, as pessoas acham que a gente já sabe viver de jeito, mas cada segundo é uma prova. Cada minuto é uma experiência. E, cara, meus parabéns para vocês pelo testemunho, que eu sei que só quem passou sabe o exercício que foi, né? Sim, e hoje a gente até fala que é até engraçado, né? Hoje o sonho de um atleta é ser patrocinado por alguma marca, né? Então a gente fala, quem pegar o patrocínio primeiro vai ajudar os outros. Olha aí. E assim, hoje é muito difícil acontecer isso no esporte. Claro, pode ter uma ajuda de dar um equipamento, um sapatilho, uma camiseta, mas assim, eu tenho muito no meu coração que se eu pegar um patrocínio um dia, eu já conversei com Deus. Eu falo, Deus, tantos por cento desse patrocínio vai ser destinado para outros atletas. Porque hoje, Goiás tem um potencial gigantesco e precisa só desse incentivo maior. Com esse incentivo, Goiás pode alcançar, assim... Igual você falou, os pódios, pode alcançar índices olímpicos, pode alcançar o mundo praticamente. E eu sei que a gente, estando numa Olimpíadas, igual quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 2002, que o Kaká levantou a camiseta com o Lúcio lá, estava escrito Jesus te ama, as pessoas se perguntam, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que me ama? E o mundo inteiro te assistindo. Então pensa a força que teve essa levantada de camiseta escrito Jesus te ama. Eu quero ver vocês fazerem isso também. Porque eu acredito nisso, eu acredito em vocês. Entendeu? Pelo que eu vi aqui, eu acho que Deus é com vocês o tempo todo. E eu acredito que vocês vão fazer isso, vai levantar a bandeira do Cristo, entendeu? Para tudo aonde que vocês forem. E vocês não vão ficar só aqui em Goiás, Brasil, vocês vão a nível internacional. Amém. Entendeu? Amém. Receber. Nós estamos já encerrando o programa, a conversa está muito boa, o ambiente, a energia está muito agradável. Mas o Rafael está querendo ir embora. Então... Aí, o que acontece? Mas eu queria agradecer, né? Agradecer a disponibilidade de vocês, de estarem aqui, agradecer a história de vocês, a experiência que vocês colocaram para muita gente que vai assistir isso. Né? Eu acho que vocês tocaram o coração, assim como tocou o meu coração, o coração do compadre Eduardo aqui. Eu acho que vocês também, através da história de vocês, tocaram o coração de muita gente, né? E eu sei que a história de vocês é linda e vai continuar sendo linda por muitos e muitos tempos. Eu queria também que vocês falassem nessa despedida sobre além de vocês falaram sobre o propósito, né? Sobre esse trabalho. Quem quiser ajudar no patrocínio, quem quiser ajudar no processo, né? Como que eles fazem para entrar em contato com vocês, tá bom? Pode falar aí, Juliano. Bom, quem sentir, tocar no coração de poder nos ajudar, sabe que toda ajuda é bem-vinda. Às vezes as pessoas acham que, nossa, mas talvez eu não tenha um dinheiro para passar para eles, mas talvez eles podem ajudar doando uma sessão de fisioterapia, um suplemento, talvez uma sessão de um nutricionista. Então, assim, tudo isso é bem-vindo, porque a gente faz de fato por amor, de fato porque Deus usa o atletismo
como ferramenta, só que a gente sabe que para essa caminhada continuar não basta apenas querer, apenas ter aquela força de vontade, a gente também precisa de recursos, então a gente pode estar pode estar procurando o Misael, ou até mesmo o pessoal aqui do programa para estar entrando em contato com a gente, e acredite, toda ajuda é bem-vinda e vai ser uma semente que vocês vão estar plantando e que em breve vocês vão colher da mão de Deus. E a gente sempre fala que, mesmo que não seja para nós, por exemplo, vamos doar tantos suplementos, vamos doar tanta coisa, a gente sempre está distribuindo para os outros atletas também. Então, assim, nada é só para nós. Tudo que a gente recebe, às vezes a gente está no campeonato, pega, eu não tenho óculos, não, pega esse óculos, vai lá competir, depois você já me entrega. Aí o cara vai com óculos, vai competir. E então as marcas, as empresas, a gente está aberto, não precisa ser somente marca esportiva, empresa esportiva, as outras marcas alimentícias, farmacêuticas, as demais marcas também que existem, quiser entrar em contato com a gente, entra no nosso Instagram, Misael Treinador _, Juliano.Silva _14, e entre em contato com a nossa equipe também, nosso treinador, com vocês. Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente tem esse sonho olímpico, sim. Esse sonho olímpico está no nosso coração e a gente tem uma promessa de Deus que é levar o nome dele para lugares internacionais, né? Então, nós vamos fazer o máximo, nós vamos entregar o máximo, mas a gente precisa da ajuda de muitas pessoas para a gente conseguir conquistar esse suporte para entregar o máximo para Deus e para que todo mundo possa entender quão grandioso é estar andando com Ele. Amém. E para finalizar, nós vamos combinar uma data. Vai ser a Olimpíada de qual ano que nós vamos assistir vocês? Pois é, gente. Assim, no meu coração, 2028 Los Angeles. 2028. Isso. Vocês fizeram um combinado de vencer aquela competição em grupo. Uhum. Nós vamos fazer um combinado aqui, que em 2028 nós vamos estar assistindo vocês na Olimpíada, lá em Los Angeles. Se brincar, nós vamos estar até lá pessoalmente. Vai, vamos, com certeza. Não, mas é de jeito, meus alunos mesmo, que eu sou treinador, né, também, todo mundo. Misa, aí esse dia a filha dela, da Ludmilla, pequenininha lá na escola, eu tenho que começar a juntar dinheiro, não sei o quê, porque em 2028 eu tenho que assistir o treinador da minha mãe lá em Los Angeles. E aí já começou, eu falei, receba, é profecia, moça. Coração mais puro que criança. Exatamente. Eu até te dando um recado. Exatamente, e a galera acreditando mesmo que isso é possível. Amém. E a gente tem que acreditar também. Principalmente porque o nosso Deus é grande. Exatamente. Muito bom. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.